Bom, em primeiro lugar, dar as boas-vindas, né, para o Davi, que é o nosso parceiro aí da DCS Contabilidade há tanto tempo. Um prazer te receber aqui no escritório, né? A gente tem recebido e vai receber alguns parceiros, né? Algumas empresas que fazem parte da história do escritório. E a ideia é justamente que a gente possa trazer uma conversa, um bate-papo que seja acessível aos empresários e de interesse dos mesmos, né? A gente trabalha no dia a dia, a gente avalia as dificuldades e os problemas que todos têm enfrentado. E a nossa ideia, enquanto jurídico e contabilidade, nada mais é do que trazer soluções para alguns problemas que muitas vezes parecem ser irremediáveis, né? Sim. Então, muito obrigado pela tua presença, né? Te agradecer aqui em nome de todos os sócios do escritório e dizer que é uma honra te ter aqui conosco e ter a parceria da DCS há tanto tempo com a gente aí em tantas empreitadas, né? O tema que a gente vai abordar um pouco hoje é sobre o cenário da medicina veterinária, né, sobre as dificuldades que as empresas têm enfrentado, especialmente depois desse evento climático, né, que assolou todo o nosso estado. Até ontem saiu uma pesquisa relacionando que de cada 10 pessoas, 6 foram diretamente impactadas pela enchente. Então, aqui na região metropolitana, então isso é um número expressivo, é um número que representa a dificuldade que as empresas terão ou na manutenção de empregos, ou de investimentos, ou até mesmo da continuidade dos negócios, né? Então, a nossa ideia realmente é trazer essas oportunidades, debater um pouco sobre isso, né? Falar também sobre as formas de pagamento dos próprios prestadores de serviços veterinários, que hoje também quem acaba tocando o dia a dia da empresa acaba sendo o veterinário, que é o grande instrumento de trabalho dentro das empresas, né? Falar um pouco também sobre o investimento, né? Tanto que o governo estadual quanto que o governo federal tem trazido de oportunidades para essas empresas. Então a ideia é a gente fazer um apanhado geral sobre isso, Davi, e falar um pouco mais sobre essas questões que eu tenho certeza são de interesse dos empresários, veterinários ou não, né? Então, muito obrigado. Legal, Rodrigo, é um prazer estar com vocês aqui. Para nós é uma satisfação enorme. Também falo em nome dos sócios lá da DCS Contabilidade. E essa parceria ela tem dado muitos frutos ao longo desses anos, cara. E que a gente possa consolidar ela cada vez mais. A gente vai tratar de um tema realmente que ele faz sentido no dia a dia do empresário, né? Esses eventos que aconteceram, eles de certa forma prejudicaram muito, tanto em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, quanto no interior do estado. E a gente tem algumas alternativas para enfrentá-los, né? Não vai ser fácil, vai ser um processo bem longo, bem demorado, com muita resiliência, muito esforço, mas vamos tratar esse assunto aí que com certeza quem está nos assistindo vai olhar e vai ver que tem alternativas para isso e vai buscar como encontrar essas alternativas. A gente já vem acompanhando o cenário de forma geral do mercado, mas em específico da medicina veterinária, e a gente passa por tantos eventos, veio uma pandemia, onde teve uma dificuldade muito grande, né, da medicina veterinária, especialmente pela procura de atendimento, porque havia uma série de restrições, muito embora a área da saúde tivesse alguns privilégios, diminuiu e muito a circulação de pessoas dentro das clínicas, hospitais e estabelecimentos, né? As pessoas acabaram priorizando aquilo que era o essencial naquele momento, e, por exemplo, uma vacina, um cuidado com o seu pet, né, um cuidado com o atendimento veterinário ficou num segundo plano, em detrimento de a pessoa não se colocar em risco na rua, né? Então, agora, um cenário também, depois de uma mudança política, onde o Brasil vem tentando se equilibrar, vem um evento, aqui pelo menos para o Rio Grande do Sul, que traz uma enorme dificuldade com a questão das enchentes, onde vamos lá, ficamos praticamente 30 dias com tudo parado, ou se não parado, praticamente parado. Tenho conversado, circulo bastante com nossos clientes, eu tenho certeza que tu também. Até a dificuldade de produtos, de insumos no dia a dia, o aumento desses insumos e como que a gente repassa isso para os nossos clientes que já têm uma dificuldade financeira, né? Semana passada eu estava conversando até com um dos clientes que nos trouxe assim, Rodrigo, aquele cliente que fazia o pagamento de um atendimento sem antes questionar nada, quer dizer, faça o que tem que ser feito para o animal,
Hoje ele já começa a questionar como que está o orçamento de uma determinada internação e, de igual forma, pede quais são as linhas de crédito que tu tens. Tu parcela, tu tem parceria com alguma empresa, algum cartão de crédito para a gente poder buscar um crédito adicional ao cartão de crédito, trabalha com boleto, como que pode ser pago, né? E eu acho que isso também na área contábil tu deve ter percebido essa dificuldade e esse desafio realmente, né? De tornar a empresa sustentável e seguir com ela sustentável, né? Tu sabe que na pandemia a gente teve a questão das empresas pararem, fecharem, né? A diferença desse nosso evento climático que aconteceu é que na pandemia não se perdeu estoque, não se perdeu móveis, não se perdeu mobilizado. E esse evento que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul se perdeu tudo. Muitas clínicas veterinárias não sobrou nada. Então, além de tu ter que reconstruir, recomeçar do zero, móveis, estoque de mercadorias, tu tem a dificuldade também de os fornecedores entregarem isso. O custo se elevou muito e a gente tem muitos insumos que são cotados à questão de dólar. Então a gente tem, fora a situação climática, a gente teve muitos eventos recentes que têm prejudicado a área. A própria elevação do dólar agora no início do mês de julho dificultou ainda mais o acesso aos insumos. Então muitas empresas hoje dependem da ajuda de pessoas, dependem da ajuda do governo para poder seguir em frente. E a gente vê muitos empresários que eles estão exatamente no meio do caminho. Para que lado eu vou? Eu recomeço ou eu paro tudo e vou fazer outra coisa? E existem empresários que desistiram do seu negócio para fazer outra coisa, para trabalhar de outra maneira e não mais tocar à frente, porque o custo para recomeçar é muito maior. Então é difícil. É verdade. Não, e aí vem o nosso papel também, de novo, né, enquanto jurídico e contabilidade, de entender a realidade de cada um dos clientes, trazer essas oportunidades fiscais, né, tributárias e até mesmo muitas vezes de gestão do negócio, porque o que a gente tem visto é que as empresas elas precisarão se reinventar. Sim. Né? Passa necessariamente disso. Aquele modelo de negócio que talvez antes era sustentável, hoje tu vai ter que criar outros mecanismos, especialmente por essa dificuldade financeira que os clientes têm enfrentado. E isso impacta diretamente em toda uma cadeia. Impacta em funcionários, impacta em prestadores de serviço, né? Impacta numa ampliação, muitas vezes até da empresa. Vou abrir uma unidade, não vou abrir uma unidade, vou segurar, não é o momento. É o momento de expandir porque tem oportunidade, né? Então, o trabalho que a gente faz no dia a dia, na minha opinião, ele vai muito além do que uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil. Ele está atrelado diretamente a uma assessoria de negócio. E como é bom a gente poder trabalhar em conjunto, né? Eu tenho certeza que tu também anda bastante nos teus clientes, na visita, né? na estrutura física, para entender de fato a realidade. Né? Porque muitas vezes a gente acaba ficando dentro do escritório e quando o cliente nos demanda, a gente não consegue entender muito a realidade deles. Né? Então, a nossa proposição tem sido sempre, vamos estar na rua. Né? Quando teve esse evento climático, a gente fez várias campanhas também do escritório, né? Buscando angariar fundos financeiros para aquelas empresas que estavam inclusive apoiando e recebendo animais resgatados para que eles pudessem, de alguma forma, prestar aquele serviço que era fundamental naquele momento. Muitas empresas deixaram de lado a sua atividade de prestação de serviço e passaram a acolher as ONGs, a acolher os animais resgatados no intuito de auxílio. Só que a conta chega, né? Tu ficar 30 dias sem faturamento para uma realidade de mercado que já é uma realidade difícil, a conta vai chegar em algum momento. Né? E a conta tem chego. E eu acho que o que a gente tem esperado da administração pública, e aí eu falo tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, é justamente esse apoio, justamente esse incentivo para que as empresas possam ver uma luz no fim do túnel. Senão vai acontecer como aconteceu com um cliente do escritório recente, onde a gente conversou e ele falou, Rodrigo, a minha intenção é levar a minha operação para outro estado. A minha intenção é, se eu não conseguir levar para outro estado, encerrar essa operação. Né? Então, eu acho que esse é o caminho, a gente tentar encontrar alternativas, tentar encontrar formas de auxiliá-los, né? E por isso que também a gente está batendo esse papo hoje aqui, né?
É importante o apoio do poder público, né, de toda a sociedade em si, mas principalmente do poder público, porque na hora que ele cobra os teus impostos, ele tá ali na tua porta. Mas na hora que tu precisa dele, ele também precisa estar presente, né? O que a gente consegue visualizar, Rodrigo, as últimas ações dos governos, né? Tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. Eu vou começar pelo município ali, porque assim, especificamente aqui em Porto Alegre, a gente teve a prorrogação, né, dos prazos de vencimento de IPTU, de SSQN. A gente teve programas da própria prefeitura para recuperar os valores atrasados com desconto de juros e multa. O IPTU, que normalmente ele tem uma correção mensal, a prefeitura abriu mão. É pouco, mas ajuda, auxilia bastante. Perfeito. Só que o volume maior ele vem do governo federal, né? Que é onde está concentrada a maior riqueza do país. Então, o que a gente teve de recursos do governo federal disponíveis para o Rio Grande do Sul é a questão do Pronamp. E é interessante porque assim, se criou um Pronamp específico para o Rio Grande do Sul que atendesse toda aquela empresa que tivesse sido atingido pela enchente. Então, se criou uma marca chamada Mancha, que a gente não sabe quem está, quem não está, porque não está claro isso, mas aquelas empresas que foram diretamente afetadas, que não conseguiram abrir, que tiveram a sua estrutura física afetada pela água, elas têm sim direito a tentar um Pronamp do governo federal, e é bem atrativo porque são 24 meses de carência e com subsídio de 40% do valor. A gente está falando aí de até R$150 mil de receita, né? De receita não, de empréstimo. E desses 150 mil, 40% o governo federal assume como custo. Isso ajuda bastante o empresário, né? Só que ele tem que correr porque, infelizmente, são recursos limitados. Então, na medida em que vai saindo, esses recursos começam a se esgotar, quem chegou na frente acaba levando. Mas não tem um prazo para adesão, então. É não. O recurso disponível e a partir do término ou do encerramento desse recurso, automaticamente se encerra esse benefício. Exatamente, como aconteceu com os Pronamps lá do Covid, é a mesma coisa. Então, são recursos limitados, quem chegar na frente acaba levando. Infelizmente, os que ficarem para trás podem não conseguir nada ou podem conseguir um valor muito pequeno, né? Agora, no dia 15 de julho, o governo do estado também tomou algumas iniciativas bem interessantes, que foi o lançamento do Pronamp Gaúcho. Então, a gente tem a nível federal um Pronamp e depois a gente tem a nível estadual outro Pronamp. Claro que esse é subsidiado pelo Banrisul, o banco intermediador para liberar esse Pronamp de recurso também ele é exclusivamente do Banrisul, só que ele também te dá o subsídio de 40%. Então, tu imagina o seguinte, MEIs, microempresas, empresas de pequeno porte que foram afetadas literalmente, elas podem também pegar um empréstimo de até R$150 mil pelo Banrisul. Aí agora eu só não sei como é que vai funcionar a sistemática lá dentro, se tu já tem que ser correntista, se tu se torna correntista, não está claro isso. O ideal é que o empresário ele procure as agências do Banrisul e se informe de como é que funciona. Mas existe sim esse Pronamp Gaúcho, é um plano bem interessante, 12 meses de carência, com taxa de 1,35% ao mês e também com subsídio de 40%. Então isso ajuda bastante. Isso para MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte. A gente fala de empresa de pequeno porte, aquela que fatura de 4.800.000 para baixo. Acima disso, anual, né? Anual. Perfeito. Acima disso, ela vai se enquadrar lá daqui a pouco em empresa de grande porte. Na verdade, é de 7.600.000 para baixo é empresa de pequeno porte. 7.600.000 para cima já se torna uma empresa de grande porte. Então, assim, na questão das empresas de grande porte, o que o governo do estado também ele colocou à disposição é um empréstimo via BRDE, que é o Banco de Desenvolvimento Regional Econômico, né? Essas empresas elas podem também buscar um recurso com prazo, aí não tem carência, né? O prazo de quitação desse valor ele é de 48 meses e a taxa de juros é de 10% ao ano. Então são meios e benefícios que podem auxiliar o empresário, o grande, o médio ou o pequeno empresário a reconstruir a sua vida, a reconstruir a sua empresa e tocar a vida em diante.
não vai ser o suficiente, porque a gente pega uma empresa aí, por exemplo, que tinha um estoque e um imobilizado de 300 mil. Cara, 150 mil não faz nada. É verdade. Né? Tu vai ter que escolher ou eu coloco móveis ou eu compro estoque. Então a gente precisa ter uma sensibilidade não só dos poderes públicos, mas seria interessante a negociação com os fornecedores. Sim. A gente percebe que os fornecedores estão sensíveis ao que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, se a gente consegue um recurso para reestruturar a empresa, remodelar a empresa, remontar a empresa, por que não chegar no fornecedor e dizer, a situação é essa, tu consegue me vender com 30 dias para pagar, me dá essa possibilidade, isso auxilia. Então, a gente precisa dessa sensibilidade também de fornecedores não só daqui do estado, como de fora do estado nesse auxílio. Perfeito. Além disso, a gente tem a questão de dívidas. E aí, de novo, o governo federal ele veio com um plano de recuperação de créditos aqui para o Rio Grande do Sul. Ele é especificamente do nosso estado, que é o plano onde a gente consegue parcelar dívidas que estão junto à Procuradoria-Geral da Fazenda, com desconto de até 70% dos juros da multa e dos encargos legais. Porque normalmente quando vai para a dívida ativa, a gente tem multa, juros e mais os honorários advocatícios, né? Ou os encargos legais, que se chama. Então, que agrega muito ao valor, né, da dívida. Sim. Muitas vezes o valor até duplica ou triplica, né? Exato. Do tipo normalmente é 20%, né, Rodrigo? Normalmente é 20% do valor da dívida. Então, se tu tem lá uma dívida de 100 mil, a gente está falando de 20 mil só em encargos legais. E aí tu tem um desconto de 70%, isso te permite uma negociação, e é uma negociação de longo prazo, então cabe dentro do seu bolso. E o ideal é que o empresário ele procure o contador, o seu contador ele tem condições realmente de acessar esse programa, verificar, fazer os cálculos e analisar, tá ótimo, tu vai te encaixar, esse é o valor da parcela, dá para fazer em 100 meses, em 60 meses. Então, procure o contador para conversar, mas existe também esse programa. Então, a gente consegue olhar num médio a longo prazo que, sim, existem alternativas do governo federal, embora limitadas, do governo estadual, no sentido de reconstruir o Rio Grande do Sul e auxiliar os empresários. Pode não ser suficiente, infelizmente. A gente vai ter que atuar em outras frentes para poder reconstruir o negócio, mas tendo um apoio paralelo nos ajuda bastante. Pegando esse teu gancho, assim, primeiro ponto, né? Eu acho fundamental, assim, uma dúvida que tem pairado em todos os empresários. Primeiro, quais são as oportunidades? Eu acho que tu muito bem abordou quais são elas, né? Pelo menos as que a gente tem até hoje. E a dúvida é, me enquadro ou não me enquadro nessa modalidade, nesse programa que foi disponibilizado pelo governo? Então, assim, em primeiro lugar, procure seu contador. Né? Sempre. Que essa avaliação acho que pode ser feita provavelmente dentro do site da Secretaria da Fazenda, né? Para verificar se há essa possibilidade de enquadramento ou não, né? E com certeza a partir disso tu pode tomar uma decisão mais assertiva, especialmente se vale a pena, porque a depender da situação pode ser que não vale a pena ou que você realmente não se enquadre. Então muitas vezes o empresário ele acaba criando uma expectativa em relação àquele recurso que está sendo subsidiado pelo governo, mas ele não tem acesso. Então não adianta também, né? E tudo isso que a gente falou, tudo isso que tu trouxe, remete a algo pontual no dia a dia, que é o fluxo de caixa. O grande problema que eu tenho enfrentado e que eu tenho visto assim do pessoal tô com a corda no pescoço, não tenho dinheiro sequer para pagar os funcionários no final do mês, ou eu vou ter que escolher, eu pago os funcionários ou eu pago os tributos, né? E a gente sempre orienta. Não deixa de pagar o funcionário. Paga o funcionário, que é a tua mão de obra, a tua demanda direta, ou o teu prestador de serviço, no caso dos veterinários, né, que a gente está conversando. E o tributo depois, talvez tu tenha uma oportunidade justamente de fazer um parcelamento, adesão ao refis. E o que eu tenho visto é que o governo tem se mexido também para avaliar outras oportunidades. Então eu acredito que ainda virão outras oportunidades. Se isso é uma ilusão na minha visão em relação àquilo que eu tenho acompanhado nos noticiários, pode ser que sim, mas eu vejo que o governo também, de forma geral, ele não tem estado parado, eles estão se mexendo, né? Estão buscando outras alternativas. Claro que a fonte é escassa também, né? A gente sabe o cenário que o Brasil se encontra, mas eu acho que essas oportunidades elas vão criar realmente
um benefício de fluxo de caixa, né? Para tu poder talvez chegar, como tu dissesse, até em negociar com fornecedores, né? Os fornecedores te concederem um crédito, tu enquanto bom pagador, a tua vida inteira enquanto empresa, não é nesse momento de dificuldade que tu vai deixar de cumprir com os teus compromissos, mas essa flexibilidade ela é bem importante, né? E aí uma dúvida, assim, hoje, né, dentro desse cenário do que a gente tem posto, existe muita adesão dos empresários ou o pessoal ainda está muito receoso daqueles que são os teus clientes? O que tu tem visto, assim? O pessoal tá esperançoso, não está esperançoso, tem feito pedido, não está recebendo benefício. A gente tem ouvido muito, eu tenho direito, estou indo buscar e o meu pedido está sendo indeferido. E alguns que não têm direito, que a gente sabe que não foram diretamente afetados, fizeram o pedido e eu fiquei sabendo que eles tiveram um benefício concedido. Como que tu tem visto isso no dia a dia, nessas adesões aí? A gente vai tocar num tema polêmico aqui, né, cara? Porque, sensível, assim, né? Sensível. Bem sensível, porque, assim, a gente teve aí vários programas, né? A gente está falando basicamente na questão de financiamento direto, de recursos que deveriam de entrar no fluxo de caixa para recompor estoque, para pagar fornecedor, para reconstruir a empresa. E às vezes ele acaba entrando de um lado e saindo direto para o sócio, né? E isso acaba criando algumas injustiças, porque quem tem direito não recebe, sim, né? Vai lá, briga, e aí não consegue uma certidão negativa porque está com os impostos em atraso. Claro. E aí o outro que não teria direito, como ele está com os impostos em dia, ele vai lá e consegue aquele benefício. Sim. Então, realmente é um tema bem sensível, tem acontecido isso, né? A gente tem casos do escritório que clientes não precisavam e pegaram, e clientes que precisavam muito e não conseguiram. Sim, né? Então, hoje tem uma dificuldade. A gente vê também algumas barreiras impostas pelos bancos e não simplesmente pelo governo federal, porque o governo, quando ele disse que tinha o Pronamp disponível, quando tinha esses recursos disponíveis, ele não disse, tu tem que apresentar tal e tal coisa. Claro. Aí quando tu vai para o banco começa a exigir um monte de coisa. Esses dias exigiram RAIs. Que é uma avaliação de crédito, na verdade. Tu está fazendo uma avaliação de crédito daquela empresa que está com uma dificuldade financeira. Exato. Que em 30 dias pode não ter pago os impostos ou pode ter não conseguido honrar ou adimplir alguma conta e pode estar protestado, pode estar negativado. E aí dificulta realmente, né? E isso é muito do Brasil em si, né? Sim. Assim, a gente normalmente costuma ver que quando tu tá tudo direitinho, surge muitas ofertas para ti. O dinheiro vem fácil. Perfeito. No momento da dor, que tu tá ali desesperado, precisando de um recurso, tá atrasando as contas que tu precisa, aí ninguém aparece para te fornecer esse recurso. Te estender a mão, né? Exato. Então, assim, só é bom quando as coisas estão a pleno. Perfeito. Tá tudo funcionando. Perfeito. Quando começa as dificuldades, desaparece todos os recursos, o que é errado, né? Na verdade, sim. O empresário é aquele cara, aquela pessoa que ele assumiu para si o compromisso de pagar funcionário, e não é só funcionário, tem a família do funcionário, né? Então, sim, ele assume muitos riscos e ele precisa de apoio, ele precisa de alguém do lado dele, nas horas boas e nas horas difíceis. Só que nas horas difíceis, quando a coisa aperta, some todo mundo. Fica só realmente quem está ali para apoiar, que é o funcionário. Então, hoje, se a gente tivesse que escolher, a prioridade é funcionário. Perfeito. A prioridade é paga funcionário, paga prestador de serviço, na sequência paga fornecedor se tu não conseguir negociar com o fornecedor e deixa os impostos lá por último. Em algum momento tu vai negociar esses impostos. Perfeito. Por mais que tenha juros, por mais que tenha multa, tenha os encargos, mas deixa os impostos depois. Isso não é estimular a inadimplência, mas tu tem que fazer opções. É isso que eu ia dizer, a gente não está aqui de forma alguma dizendo para o empresário não pagar imposto, né? O que a gente está dizendo dentre as prioridades nesse momento de crise, que a gente tem visto que tem sido a realidade de praticamente todas as empresas, tu tem que colocar na frente aquilo que vai fazer com que o teu negócio continue nesse momento, só para não ter que fechar. E aí a gente entra naquela cadeia de automaticamente, se eu não tiver dinheiro, eu vou ter que desligar aquelas pessoas que são meus funcionários prestadores que prestam o trabalho direto, os prestadores de serviço eu vou rescindir também,
E aí vira uma cadeia onde muitas vezes a questão dos impostos acaba se tornando um último plano para pagamento, justamente por essa oportunidade que a gente tem de renegociação depois, né? Sim. E claro, na medida em que as coisas melhoram, por óbvio que ninguém vai querer ficar inadimplente para pagar juros, multa e correção, né? Encargos legais. Então, isso é muito verdade. Então, dentro dessa realidade, desse cenário que a gente tem conversado aqui e debatido, né? Acho que muitos que estão assistindo esse podcast estão se perguntando, bom, o Rodrigo e o Davi estão falando de várias oportunidades, possibilidades, sugestões de caminho, mas e aí, qual que é o caminho efetivo, qual que é o caminho real para que eu, enquanto empresário, possa tirar o pé da lama e ver um caminho no fim do túnel? O que tu acha, Davi? Qual que é o caminho? Qual é a solução que o empresário tem que ter em mente, né? Primeira coisa, procura o banco, conversa com o seu gerente e diz, olha, eu sei que tem um Pronamp a nível estadual e a nível federal. Vai lá, verifica as condições para contratar aquele Pronamp e pega ele. Tu vai ter uma carência para começar a pagar. Importante, tu citaste um pouco antes que tem que estar dentro do fluxo de caixa, porque senão daqui a pouco vai virar uma bola de neve. Claro. Então, as soluções que a gente tem para recursos imediatos procura o banco, busca o Pronamp, busca esse crédito. Esse é um ponto. A gente vai injetar dinheiro vivo dentro da empresa. Isso nos ajuda. Segundo ponto, tenho dívidas do passado, procura o teu contador, renegocia as dívidas. Se não for fazer a renegociação agora, segura aí 1 mês, 2 meses, vai lá e faz a negociação desses débitos. Embora esse programa de recuperação de crédito, ele encerra agora dia 31 de julho. Então é muito importante não perder prazo, que depois entra numa vala comum, vai poder parcelar, mas não vai ter esse desconto. Então, se tu tem dívidas do passado, procura o teu contador, conversa com ele e veja tudo que tem lá e tenta negociar até o dia 31 de julho. Isso é fácil de puxar, né, Davi? Isso é fácil. Relatório de débitos junto à Procuradoria-Geral, junto à Receita, o contador consegue auxiliar com muita tranquilidade, né? Tanto o contador consegue e deve, né, quanto daqui a pouco o contador não conseguiu. O empresário pega com o certificado digital dele, acessa lá o ECAC da Receita Federal, não é difícil, tem um botão lá chamado Dívida Ativa, clica ali e ele já vai mostrar todas as dívidas que estão e podem ser parceladas, tá? Não, e vendendo um pouco o nosso peixe também, no sentido de auxílio jurídico, a gente tem uma boa relação, um bom trâmite dentro da Procuradoria aqui do Estado, né? E a gente consegue também apoiar nesse sentido, muitas vezes até quando a gente não detém informação, porque muitas vezes o próprio site da Receita ele é confuso, né? O contador às vezes não consegue buscar essa informação, o próprio empresário não consegue buscar, e a alternativa realmente é bater na porta da Procuradoria e dizer, tô com esse problema, como que eu resolvo? Uhum. Então, juridicamente, a gente tem feito isso para alguns clientes e tem surtido efeito. Eu acho que é uma oportunidade também de fazer algo conjunto, que é o que a gente sempre faz. Contabilidade e jurídico trabalhando de forma alinhada. E o objetivo realmente é sempre resolver o problema do cliente, né? E essa parte nos ajuda muito, depois eu vou voltar lá no tema financeiro, né? Mas essa parte dos débitos de impostos nos ajuda muito, principalmente a parte jurídica, porque o que a gente tem de fato, tá, Rodrigo? E isso são soluções. Existem débitos a nível administrativo, Receita Federal, e débitos a nível Procuradoria-Geral da Fazenda. Perfeito. Um débito que ele está há 90 dias na Receita Federal, ele tem que ser enviado para a Procuradoria. Perfeito. Só que a Receita não faz isso. Ela não faz de forma automática. Verdade. Então, se tu tem débitos 90 dias já vencido, procura o jurídico, procura lá o Rodrigo e diz, olha, dá para levar esses débitos lá para a Procuradoria para eu poder parcelar numa condição melhor? Faça isso. Procure o jurídico, resolva isso, porque lá tu vai conseguir parcelar em condições melhores que se encaixem dentro do teu fluxo de caixa. Voltando à parte financeira, falou lá com o teu gerente, conseguiu o recurso, beleza, injetou ele para dentro da tua empresa. Ótimo. O que eu tenho que fazer agora? Qual o próximo passo? Aqui a gente vai tratar de um assunto que ele deveria de ser realizado por todos os empresários em qualquer nível. Uhum. Formação do preço de venda de produtos e formação do preço de serviços. Isso é fundamental. Eu posso não ter lucro, mas eu preciso que, ao vender um produto, ao prestar um serviço, que pelo menos pague todas as despesas que eu tenho, pague os impostos, pague tudo que eu tive até aquele momento, não me deixe nada de lucro, mas tem que pagar. Perfeito. E infelizmente... Não pode ficar no vermelho, né? Não pode ficar no vermelho. E infelizmente, muitos empresários não fazem isso. O contador ele tem condições técnicas de ajudar o empresário nesse sentido.
E é uma das nossas prerrogativas enquanto contador auxiliar na formação do preço do serviço e do preço do produto. É claro que depois entra a questão de mercado para ver se está fora, se está dentro, mas é fundamental que se saiba qual é o seu custo, qual é a ideia de preço para que esses valores que eu estou pegando de empréstimo, esse parcelamento de imposto que eu estou colocando, ele se encaixe dentro do meu fluxo de caixa, ou seja, faturei 100 mil reais ali por mês, ou faturei 30 mil reais por mês. Eu tenho uma dívida de 5 mil para pagar que não está dentro daquele custo, eu tenho que injetá-lo ali. Então, meus 30 já virou 25. Sim, tu tem que entender a realidade do teu negócio, o que tu tem de custo fixo, entender qual é o teu custo administrativo. Isso. E aí eu acho que a gente pode pegar um gancho também, Davi, e aí eu queria até a tua opinião, assim, porque a gente tem visto até dentro do mercado veterinário, e aí eu falo em específico do pagamento dos próprios prestadores de serviço, que são os veterinários, né? A gente tem visto algumas modalidades de contratação, que aqui eu não vou nem entrar no mérito de dizer qual que é a melhor, qual que é a menos pior, mas o que a gente tem visto no mercado basicamente são duas modalidades, né? Que ou tu faz a contratação do teu veterinário enquanto autônomo, né? Ou enquanto prestador de serviço pessoa jurídica. E aí eu acho que talvez a gente poderia também, dentro dessa tua linha de custo, de tributo fiscal, entender um pouco o que cada modalidade traz de benefícios e também de obrigações para o empresário. Assim, o que tu tens auxiliado também as tuas empresas, né? As empresas que tu presta serviço na área veterinária, dentro dessas duas modalidades. Assim. E também gostaria que tu falasse um pouco de um modelo que a gente tem visto no mercado que tem sido... que tem entrado como uma alternativa bem viável, né? Dentro da área da medicina veterinária, que é a FinPet, né? Nos explica depois um pouco o que é a FinPet, se tu tem visto que os teus clientes têm utilizado ou não. Se tu puder nos dar um briefing em relação a isso aí. Vamos lá, essa é a parte que eu mais adoro. Então, a gente vê, de 2019 para cá, a gente viu uma mudança de paradigma de veterinário volante, né? Sim, então, a gente tinha até 2019 um cenário onde o veterinário ele era contratado pelos hospitais, pelas clínicas, consultórios, e ele recebia de forma direta. Perfeito. Então, não fazia o que a lei determina, né? Então, simplesmente, acertei com o Rodrigo 3 mil reais, 3 mil todo mês eu estou dando para ele e vida que segue na pessoa física. Perfeito. Em 2019, começou um movimento de transformação desse veterinário em pessoa jurídica. Perfeito. E isso trouxe uma evolução significativa no mercado, de norte a sul, leste a oeste, em todo o Brasil. A gente vê muito veterinário pessoa física, aquele que atende uma clínica, um hospital, atende no domicílio, sendo transformado numa pessoa jurídica. Isso ajuda, isso diminui impostos, porque enquanto pessoa física, o que um veterinário tem, trabalhando como autônomo? Se ele recebe 100% sem nenhum desconto, ele tem que pagar entre 11% e 20% de INSS sobre o valor que ele ganhou, limitado ao teto. Hoje no Brasil o teto é de R$ 7.507,49, com 49 centavos, se não me falha a memória. Então tu imagina, ganhou 7 mil, 1.400 só de INSS. Depois a gente tem o ISSQN da prefeitura, onde o veterinário está instalado. Claro. Né? Não é onde ele presta serviço, é onde ele reside. E por fim, imposto de renda de 7,5% a 27,5%, conforme a tabela progressiva. Isso se torna muito caro. Sim. Isso levou muitos veterinários para a transformação do PJ. Lá no PJ, a maioria, se não 99% dos veterinários, eles são constituídos de uma sociedade limitada unipessoal, enquadrada dentro do Simples Nacional. E esse imposto dele, se ele fatura até 15 mil por mês, ele vai pagar 6% de imposto para o governo federal, chamado Simples Nacional, que é um imposto morto, né? Deveria de voltar para nós. Infraestrutura, educação, segurança, saúde, não volta, não na mesma proporção. Sim. E ele vai ter um prolabore, e em cima desse prolabore ele paga 11% de INSS. Para te entender em termos de percentuais, imagina que o Rodrigo é um veterinário e ele recebe 15 mil por mês. Tu vai pagar 10,49% todos os teus impostos. Tu troca 30 por 10,49. Se a gente for falar sobre o aspecto tributário, fiscal, ele se torna muito mais atrativo, né? Se tu é um pouquinho mais moderado, não fatura 15, fatura 10, tu paga 9,33%. Eu já sei de cabeça esses percentuais. Tá? É o dia a dia, né? O bom é que a prática ele resolve tudo. Exato. Né? Se tu não faturou 10, faturou 7, tu vai pagar 9,08% de impostos, todos os teus impostos.
Claro, depois tem o custo do contador, né? Tem outros custos a mais, mas de impostos é esse. Então, isso se torna muito mais barato. Perfeito. Então, hoje, o movimento da área veterinária é transformar o veterinário num PJ. O veterinário não quer ser PJ, ou ele não ganha o suficiente para virar um PJ. Qual é a outra modalidade que a gente tem e que é obrigatória? RPA. Se eu tenho uma clínica, um hospital, um consultório e eu contrato o Rodrigo, pessoa física, como veterinário, eu não tenho o Rodrigo escolher a forma como ele recebe. Eu sou forçado por lei a pagar o Rodrigo de uma maneira, que é o famoso RPA, Recibo de Pagamento de Autônomo. Este recibo ele tem um desconto de 11% de INSS e ele tem o desconto da tabela do imposto de renda, que vai variar de 7,5% a 27,5%. Qual é o benefício que tu tem em relação a esse recibo? É a cobertura previdenciária. Sim. Então imagina o seguinte, imagina que tu não faz o recolhimento dos impostos, nem como PJ, nem como RPA. Se tu precisar da previdência, tu não tem direito a nada. Claro. É o famoso não consegue te afastar, né? Exato. Se tu te machucou num jogo de futebol, ou numa caminhada, ou na academia, precisa ficar mais do que 15 dias fora do trabalho, ou sem remuneração, não contribui com a previdência, tu não tem nenhum benefício. Sim. Então o RPA te dá esse benefício que, vamos lá, o Rodrigo estava na academia fazendo exercício, teve uma contusão, vai ficar 60 dias fora. Tu tem direito a receber da Previdência Social um pecúlio saúde de 80% da média da tua contribuição. Então se tu tem lá um RPA de 3 mil, é 80% de 3 mil que tu vai ganhar. Perfeito. Então isso faz muita diferença para quem é autônomo. Então tem que fazer a contribuição. Por mais que a gente não queira pagar imposto, mas tem aquele ditado muito antigo, dá a César o que é de César. Então, se eu quero ter um benefício de volta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer esse esforço. Sim. Vai ter um impacto no nosso fluxo financeiro? Vai, mas o recurso hoje para o veterinário é quem ganha até R$ 3.500 por mês e somente esse valor, nada mais, e trabalha para uma clínica, faça o recebimento por RPA. Claro. Se eu sou autônomo, trabalho e ganho 3.500, eu devo abrir um PJ. Sim. Se eu atendo a domicílio. Agora, acima desse valor é independente, se for clínico ou se for a domicílio, a recomendação é ter um PJ para poder pagar menos imposto e ter um ganho financeiro bem maior. Legal. Fora isso, a gente tem o famoso FinPet. Sim, né? famoso FinPet porque tem sido a cada dia mais falado, o que a gente tem percebido, e aí falando dos clientes do escritório, um olhar mais atento e até mesmo uma adesão à modalidade de pagamento, né, pela FinPet. Então, eu sei que tu tem trabalhado bastante nisso também junto aos teus clientes, né, junto na DCS, e eu acho que esse talvez seja, dentro de tudo aquilo que a gente já falou, de oportunidades e de caminhos, talvez um caminho para que os empresários possam olhar de uma outra forma e avaliar se existe viabilidade ou não, até mesmo de diminuir os custos fixos, né? Porque eu acho que esse é o grande trabalho. A FinPet, né, o split de pagamento, ele tem uma relevância muito significativa. Eu, quando o conheci ele também em 2019, né, eu procurei investigar, procurei conhecer bem a ferramenta e hoje eu sou um entusiasta e um disseminador da utilização da FinPet e do split de pagamento em todo o país. Né? Por quê? Porque a gente tem uma situação que é a bitributação. Sim. Então, tu imagina que tu tem uma clínica veterinária, um hospital, um consultório, tu recebe do tutor lá um procedimento de R$5.000 de uma cirurgia, perfeito. Tu tem que pagar o cirurgião R$2.000, tu tem que pagar o anestesista R$600, tu tem que pagar mais o auxiliar R$400, te sobra quanto dessa brincadeira toda, né? Claro. No modelo tradicional, o que o dono da clínica faz? Ele paga imposto sobre 100% do valor que ele recebe. Sim. E aí depois o cirurgião, o anestesista e o auxiliar pagam de novo imposto sobre a mesma base de cálculo. A FinPet ela veio para separar isso. Então, assim, ela trouxe uma elisão fiscal, e veja bem, não é uma evasão, é uma elisão fiscal, ou seja, eu consigo ter recursos, eu consigo pagar o imposto justo só do que é meu. Sim, cada um paga a parte que lhe compete daquela prestação de serviço que foi feita para o cliente. Exatamente. Porque hoje nada mais é do que, dentro desse modelo até do que a gente comentou de formas de contratação dos veterinários, onde independentemente da forma, claro, não do RPA, mas do pessoa jurídica, tu vai necessariamente fazer emissão na nota fiscal. Tu vai contratar ele como teu prestador de serviço. Então essa realidade
de relação entre tomador do serviço, entre empresa e entre veterinário, ela é uma triangulação que eu acho que a Fimpet veio realmente regular, né? Exatamente. E é interessante porque, assim, tu imagina uma empresa que fature 100 mil por mês, tá? Desses 100 mil, ela pagaria de impostos federais, se entrasse os 100 mil na conta dela, aproximadamente 12,88% de impostos. Perfeito. Aí a gente está falando que 20% desses 100 mil são terceiros. É o veterinário cirurgião, Sim. é o especialista, é o clínico, é o plantonista. Se eu tirar 20 mil de 100 e aplicar 12,88% em cima de 20 mil, eu estou dizendo que vai me sobrar no mínimo 3 mil reais de impostos a menos que eu deixei de pagar. Então, isso traz uma eficiência financeira e fiscal significativa. Perfeito. E é fundamental que o empresário, nesses momentos de crise, olhe para esse negócio. As alternativas, que é justamente o que a gente está falando aqui desde o início do podcast, na verdade, o podcast é para isso, é a gente avaliar essas alternativas, é justamente isso, para que possa-se ter um olhar diferente para as oportunidades, avaliar se elas fazem sentido, se a gente se enquadra ou não. E essa da Fimpet, ao que parece, é uma oportunidade real, né? Sim. E tanto que assim, gera muita preocupação entre os empresários, né? Tá, mas e a Receita Federal? Sim. E o cartão de crédito? Como é que funciona a declaração? Eu já ia te perguntar, a minha próxima pergunta. Já te antecipou, porque deve ser o teu questionamento diário também, né? Com certeza. E até porque assim, os colegas contadores não estão familiarizados com esse novo modelo de trabalho. Né? E eu procurei entender, compreender, ver quais são os impactos positivos e os negativos. Né? Então, assim, não tem problemas com a Receita Federal. Né? O split de pagamento, que é a ferramenta da Fimpet, ele é utilizado não só no meio veterinário, ele é utilizado no marketplace e ninguém vê. Ele é utilizado no salão de beleza, através da lei do salão amigo. Ele é utilizado na área de medicina humana. Então, assim, ele é novidade na medicina veterinária, mas ele já está no Brasil há muito tempo. Não é uma exclusividade da medicina veterinária, porque muita gente, como não tinha ouvido falar antes, até talvez por não enfrentar outra realidade de outros mercados, entendeu que a Fimpet, o split de pagamento, ele veio para atuar exclusivamente na área da medicina veterinária, quando na verdade não é isso. Né? Não. Tanto que a Fimpet em si, né, que é da Evoluservice, a empresa, ela está no mercado há mais de 15 anos. Né? E ela iniciou na medicina humana. Né? Então, assim, ele veio para a veterinária para ficar, ele veio com muita força para ficar. E o que a gente tem feito nesse período todo, de 2019 para cá, é disseminar isso. Dizer, não, gente, vocês podem fazer isso, vai trazer uma economia para vocês, isso vai fazer com que o empresário ele possa rentabilizar melhor o seu negócio. Claro. Porque se eu não vou mais pagar imposto sobre 100%, eu posso melhorar o meu preço do serviço. Claro. Eu posso cobrar um pouco mais, eu posso cobrar um pouco menos, pode sobrar um pouco mais. Então tem tudo isso que a Fimpet, ela auxilia o empresário e ele precisa, nesse momento, parar, olhar para dentro de si e ver quanto que do meu faturamento é terceiro. O terceiro é o especialista, é o laboratório, é a cremação. Isso são fontes de despesas que me geram receitas. Essa turma eu posso splitar. Perfeito. Essa turma eu posso tirar ele do meu custo e parar de pagar imposto em cima disso. Isso traz uma economia fantástica para qualquer empresa. Tu imagina, para 100 mil, a gente está falando em 12, pega aí uma empresa de lucro presumido que fatura aí 300 mil por mês, Sim. É 16,33% a menos de imposto. E é um dinheiro que automaticamente, como tu dissesse, ele pode ser investido de várias formas. Né? Inclusive, muitas vezes, em tornar aquela empresa mais competitiva quando a gente compara ela com uma empresa maior, né? Onde uma empresa maior, até pelo seu tamanho, pela sua capacidade de investimento, né, de compra, ela vai ter um preço diferenciado com o fornecedor, vai ter um preço mais acessível de produto e automaticamente vai poder colocar o preço dela mais abaixo, onde ela vai atrair a todos. Agora, se tu tem uma empresa menor, onde ela tem essa realidade de um pagamento de imposto mais ajustado, mais adequado, esse dinheiro ela pode reverter para essa finalidade. Sim. Né? Ou pode, muitas vezes, até fazer investimento de qualificação dos profissionais que estão ali prestando serviço, que a gente sabe que também tem essa diferenciação no mercado. Então tem uma gama de oportunidades que pode realmente trazer para o empresário
uma realidade diferente, né? Uma realidade diferente daquela que ele tem hoje, que é simplesmente chegar lá o recibo para pagamento do imposto, né? A nota para pagamento do imposto e a guia, na verdade, né, para pagamento do imposto e dizer assim, ó, pá, Davi tá me sacaneando, tô tendo que pagar de novo X mil reais de imposto por mês aqui. Como que eu vou ajustar isso? Como que eu vou pagar? Né? Então, realmente é uma baita oportunidade. Claro, tem que ser avaliado a realidade de cada empresa, eu acho que esse é o grande caminho, né? Sim. Então, Rodrigo, e também tem uma situação seguinte em relação à questão da Finpet, né? Além dessa praticidade do split de pagamento, dessa funcionalidade da redução da carga fiscal, eles também têm modelos de pagamento direto ao tutor. Então, daqui a pouco o tutor quer fazer em 12 vezes, quer fazer em 24 vezes, eles podem fazer. É importante, imagina o seguinte, imagina que o tutor vai lá e gastou um valor elevado que ele não tem condições de pagar. Para o dono da clínica, ele não pode fazer em 10 vezes, ele não pode fazer em mais do que 5, porque vai ficar prejudicial para ele, porque ele precisa daquele recurso. Claro. Então, ele pode possibilitar para o tutor fazer um parcelamento em 12, em 10, em 24 vezes, e o dono da clínica, ou do hospital, ou do consultório, ele recebe à vista. E ele pode splitar daquele valor à vista ainda. Ah, porra, baita alternativa. Sim, tem muitas alternativas, muitas soluções interessantes. Eu recomendo que o dono da clínica, o empresário, fale com o pessoal da Finpet, tem opções sim de parcelamento, tem opções bem interessantes, converse com eles e coloque isso à disposição dos tutores. Principalmente nesse momento em que eles não têm muito dinheiro à disposição. Claro, então coloca lá um parcelamento maior, não fica o custo para a empresa da clínica veterinária, do hospital, e sai todo mundo ganhando. Sai o tutor, sai o empresário e sai a administrador do cartão. É, perfeito, porque o dono do estabelecimento veterinário ele acaba tendo dinheiro naquele momento, né? E quem acaba assumindo nessa modalidade, se eu entendi, né? Quem acaba assumindo o risco por esse parcelamento acaba sendo a própria Finpet. Exatamente isso. Onde ela vai ter o ganho direto ou indireto, como queiram, dos juros, né? Daquele parcelamento, mas ao mesmo tempo o empresário vai receber o dinheiro dele naquele momento em que ele precisa, o que ele mais precisa. E ainda vai oportunizar, que é aquilo que a gente falou no início, uma nova modalidade de parcelamento para aquele tutor que muitas vezes precisa de atendimento para o seu pet, é inevitável, né? Mas ao mesmo tempo vai ter um fôlego para fazer esse pagamento mesmo que com uma taxa de juros a ser paga diretamente para a Finpet. Né? E não é uma taxa alta, viu? É uma taxa acessível ao bolso. Isso é importante. E aí o tutor pode ir lá colocar dentro do seu, né, do seu fluxo de caixa, do seu fluxo financeiro, já que ele normalmente recebe o salário por mês. Claro. Eu consigo pagar R$100 por mês de parcela. Ele vai lá e faz o parcelamento. Claro. Risco totalmente 100% da administradora do cartão e o empresário ele recebe o valor à vista ali, ajuda muito no fluxo de caixa dele. Excelente. Eu acho que a gente trouxe várias oportunidades aí, né? Eu acho que o objetivo do podcast era esse. Em particular, estou bem feliz assim, com a nossa conversa. Eu acho que a gente conseguiu trazer coisas até que eu nem havia pensado aqui inicialmente, quando a gente se propôs a tratar desse tema, né, Davi? Eu acho que já para a gente ir se encaminhando para os finalmente, para poder te agradecer a participação, fala para a gente aí como é que a gente encontra a DCS, como que a gente consegue te encontrar teu time aí. Passa o arroba aí do Instagram, e-mail, telefone, fax. Qual que é a forma de encontrar o Davi? Como é que se diz? Fax não é... Tinha um modelo... Facsímile, não era? Tinha um modelo antigo, como é que é? Telegrama. Manda um telegrama lá para DCS. Então, Rodrigo, foi um prazer estar aqui contigo. Prazer falar para os teus clientes, para o pessoal que está nos assistindo, né? Para toda a equipe, assim... para nós da DCS poder ajudar, poder auxiliar, poder dar orientações para o empresário, para qualquer pessoa, é o nosso papel. A gente não é só contador, a gente quer disseminar o conhecimento para toda pessoa que precisa dele, tá? Onde encontrar a DCS? Encontra a DCS no @DCSContivet no Instagram, pode nos seguir lá. A gente está sempre colocando algum material lá, alguma informação importante para o empresário, tanto do segmento veterinário. Tem o nosso WhatsApp, que é 51 3508 6000. É o WhatsApp e telefone direto do escritório, pode nos chamar lá. Tem o nosso site também, é dcscontabilidadetudojunto.com.br. E, cara, pode nos chamar lá que a gente está disposto a auxiliar, seja tirar uma dúvida.
Sim. Esse é o nosso papel. Enquanto contador, passar o conhecimento para as pessoas. Perfeito, Davi. Obrigado, né? E uma coisa que a gente tem percebido cada vez mais no mercado é o quanto faz diferença a gente ter profissionais que conhecem a realidade do mercado veterinário. Quando a gente trouxe também essa modalidade de especialização na área da medicina veterinária dentro do escritório de advocacia, a gente pensou muito nisso. Nós precisamos destinar uma área para entender a realidade desse mercado, entender as dores dos empresários e dos veterinários, que é justamente o que a gente está falando aqui. Se a gente fala os assuntos com a propriedade, como a gente tem conversado, como a gente tem debatido aqui, é justamente porque a gente conhece o que a gente está falando, né? Então, te agradecer muito, obrigado pelo bate-papo, pela parceria, né, que não é de agora, de longa data, dizer que foi uma honra te receber aqui no escritório. A gente, acho que trouxe boas oportunidades para os empresários. A partir de agora, quem ficar com dúvida pode nos contatar, pode te contatar, a gente vai estar super à disposição aí para ajudar. E vamos para o próximo podcast. Aí a nossa ideia é também trazer assuntos de vários temas e de interesse das pessoas justamente para auxiliar, né? Muitas vezes a gente não consegue ter o alcance a todos através do dia a dia, mas com esse podcast eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer isso. Então, muito obrigado. Deixa um abraço lá para a equipe e vamos juntos aí tentando, na medida do possível, auxiliar todos que precisarem. Fechou. Um abraço. Bom, e para quem tiver interesse, então, de nos seguir e acompanhar lá no Instagram também, é MRB ADV Empresarial. Esse é o Instagram lá do escritório. Pode acompanhar, a gente faz várias postagens também destinadas à área da medicina veterinária, cujo objetivo é realmente auxiliar todos, conseguir chegar com essa informação a todos. E o que a gente tem feito hoje no dia a dia, como a gente comentou, é realmente auxiliar o empresário muito além de uma assessoria jurídica, né? A gente auxilia no negócio, na continuidade do negócio. Eu acho que esse é o nosso objetivo, é ter mais algumas cabeças pensantes no negócio e poder auxiliar todos nessa retomada, né? Que é o que a gente tem falado pós-enchente, aí, pós-catástrofe climática aqui no Rio Grande do Sul. E eu queria também agradecer aí a parceria do César, né, do Cezinha, nosso grande amigo da Imerso. Quem quiser seguir lá no Instagram também é imerso.studio. Tem um excelente trabalho aí gráfico, né, que nos acompanha aí nas gravações, né, nos nossos vídeos, podcast, tomadas de filmagens, imagens, enfim. Quem quiser saber um pouco mais do trabalho desse pessoal aí fantástico, pode seguir lá no Instagram, imerso.studio. Então, vamos juntos e muito obrigado a todos aí.